Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável para mais uma entrevista inspiradora. O imparável de hoje que eu vou entrevistar tem uma história de vida de muita força, garra e resiliência. Ele tem 26 anos de idade, mas já viveu muito mais do que podemos imaginar. Crescido no Gama, cidade satélite do Distrito Federal, ele é o terceiro dos 5 filhos da Dona Maria e do senhor Maurício. Acostumado a ver os pais trabalhando desde muito cedo, a mãe já foi empregada doméstica e o pai era pedreiro, mas atualmente ambos são catadores de recicláveis. Você já pode imaginar quais foram os obstáculos que o meu entrevistado teve de enfrentar e talvez ainda enfrente. Porém, mesmo com as privações, os pais deste imparável sempre mostraram aos 5 filhos a importância da educação para a vida e o futuro. E sempre fizeram disso uma prioridade dentro de casa. A vida não foi moleza para ele, tirando leite e pedra, esse imparável conseguiu aprovação em 4 residências muito concorridas e está aqui para conversar conosco sobre a sua jornada e eu me orgulho de dizer que ele foi aluno do GRAN. Seja bem-vindo, Lucas Nunes, é um prazer conversar com você aqui hoje. Que isso, primeiramente é um prazer eu ser convidado, né, para esse projeto, assim, é um projeto muito magnífico, onde dá acesso às pessoas, difundirem um pouco sobre as questões pessoais e mostrar para as pessoas que, mesmo diante de uma situação obscura, ainda tem luz, né? Então, assim, para mim, primeiramente é um prazer estar presente, agradeço ao Gabriel, ao Gran também pelo que me proporcionou, né? Então, o Gabriel já iniciou um pouco, né, sobre alguns pontos que eu vivenciei. Atualmente tenho 26 anos, igual ele colocou, né? Eu sou o terceiro filho de 5 filhos, todos homens. Minha mãe se chama Maria, meu pai Maurício. Atualmente minha mãe tem 52 anos, meu pai tem 62. E assim, meus pais, eu sempre vou usar ele muito como referência, meus pais. Assim, eu inicio, né, dizendo que meus pais são do interior do Nordeste, meu pai é de Pernambuco, minha mãe é do Piauí. Eles não tiveram oportunidade de estudar desde cedo, e assim, isso já é uma questão que a se pontuar, porque meu pai ele é semi-analfabeto, tem a terceira série do fundamental, minha mãe tem a sétima série, mas não foi por questões que eles não tiveram oportunidade, tiveram que trabalhar desde cedo, eles não propuseram aos filhos o caminho da educação, né, que é alavancadora na vida de qualquer ser humano, seja de ascensão social, seja de conhecimento, né, que é algo que ninguém jamais vai tirar de você. E esse ditado é o mais correto, né? Conhecimento é algo que não tem valor e ninguém vai tirar de você. E assim, meus pais, eles sempre foram bem humildes. Minha mãe trabalhou desde os 12 anos, ela relata, né? Desde os 11, 12 anos já teve que começar a trabalhar em casa de família para se sustentar. E aí trabalhou décadas nisso, né? Meu pai, ele é pedreiro, ele trabalhou também, não, como não teve oportunidade de estudar, trabalhou com boia fria. Então, assim, ele já vem de uma caminhada um pouco sofrida, né? Assim como milhares de brasileiros. Eles não estão isentos a isso, mas, assim, eu acho que o mais importante é não ter desistido em nenhum momento, ter abaixado a cabeça. E, assim, eles se conheceram aqui em Brasília, eu tiveram 5 filhos, eu sou o terceiro, e aí, como eu falei, todos homens, né? Minha mãe não teve a felicidade de ter uma menina, mas assim, tudo na vida, eu costumo dizer, tem um porquê. Atualmente eu moro no Recanto das Emas, que é uma cidade aqui de Brasília, numa casa bem humilde, como eu falei, a questão econômica sempre pesou bastante, mas assim, o carinho sempre estruturou. Acho que o carinho, a questão de buscar melhorar sempre foi um ponto em destaque. E assim, minha infância não foi igual. Lucas, deixa eu te interromper um pouquinho só para te fazer uma pergunta aqui, se Sim, você me permite. Então, você mencionou toda a dificuldade dos seus pais, você mencionou a realidade que eles tiveram, que é uma realidade, infelizmente, que muitos brasileiros têm, né, de sequer ter a oportunidade de estudo, e que eles tinham, apesar dessa limitação, uma visão de que a educação era um caminho para você e para os seus irmãos. Como é que era para você estudar?
Você conseguia estudar com regularidade? É, onde que você estudou? Imagino que escola pública, né, a vida inteira. Isso. E como é que foi essa fase de vida? Quais desafios você enfrentou para ter esse direito básico de poder estudar, algo que seus pais sequer tiveram a oportunidade? Então, eles sempre colocaram. Eu sempre estudei em escola pública, né? E assim, a escola pública, quem vivencia, sabe como é que é a questão das dificuldades do ensino, que não, infelizmente, não é um dos melhores, mas assim, a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então, assim, eu sempre, meus pais, eles, mesmo não tendo educação, eles ficavam ali em cima. Ah, você tem que estudar, chegava em casa. é, Estudava, tinha um momento de brincar, de descontração da infância, mas assim, sempre dando prioridade aos estudos. É, Todos os meus irmãos, graças a Deus, assim, conseguiram estudar, algo que eles não tiveram, né? Não tiveram essa oportunidade. E assim, foi bem difícil, porque muitas das vezes não tínhamos materiais, e assim, minha mãe, ela se esforçava ao máximo, teve alguns auxílios do governo que também acabaram ajudando, mas assim, às vezes não tinha nem mochila para ir para a escola e ia só com um caderno, às vezes não tinha caneta, tinha que pedir emprestado. Mas assim, eu acho que isso não é o diferencial. O diferencial é você ter a oportunidade de estudar e fazer dela melhor, porque assim, todo mundo está ali e a pessoa tem que se agarrar a essa oportunidade. Eu estudei em escola pública desde o ensino infantil, né, do básico, e atualmente eu já coloco aqui na mesa, né, a fala, que eu passei na Universidade de Brasília, onde atualmente eu curso Educação Física, estou no último semestre. Então, assim, desde a educação básica até a educação superior, sempre foi um ensino público. Além da UNB, o qual eu estou cursando, também eu concluí, sou egresso de enfermagem. Eu concluí ano passado pela Escola de Ciência Superior da Saúde, que é a ESCS, que é uma instituição pública aqui do Distrito Federal, de Então, você já enfermagem. tem uma graduação, você está fazendo outra, está Isso. concluindo outra. Eu fiz das duas graduações concomitantes e ainda trabalhava. Então, assim, não foi nada fácil esse período, quando eu fazia as duas graduações juntas. Concluí uma, e aí a enfermagem ela já me proporcionou um retorno, né, a curto prazo em relação às residências, né, que é um dos motivos de ter recebido o convite, que eu já digo que fui aprovado em 4 residências, fui aprovado na SES Goiás, fiquei em primeiro lugar na UFG, passei também, obtive um bom desempenho pelo ENAR e atualmente iniciei o programa de urgência e trauma pela SESDF. Por que você decidiu fazer residência? O que te chamou a atenção nessa? E A você passou em residência, 4, né? Esse em alguns primeiros isso, lugares. isso. Passei em 4, tive a oportunidade, né, de passar nas 4 e poder escolher. A residência, eu acredito que é algo que vai te proporcionar uma capacitação muito boa. Você assim vai estar inserido num ambiente propício a você sempre estar buscando aprendizado, seja uma aprendizagem de competência, de conhecimento, de atitude, e também um lado humanístico, que é o lado humano, que é, muitas das vezes alguns profissionais, infelizmente, eles se perdem, né? Acaba se perdendo por vários fatores. Então, assim, é algo que é uma oportunidade ímpar a residência. Quem tiver a oportunidade de fazer, eu super indico, porque é um caminho. E, assim, eu vale destacar que o Grant teve um papel fundamental nisso, porque foi um dos meios que eu estudei. Eu comprei o pacote limitado com uma amiga minha, dividi, e assim, foi um divisor de águas o Gran. Eu acompanhava já, né, alguns vídeos gratuitos que tem no YouTube, mas o Gran ilimitado, assim, é algo fenomenal, extraordinário mesmo, assim, a plataforma, a questão das aulas, a didática dos professores são muito boas. Então, assim, eu poderia agradecer cada professor, mas, assim, de forma geral, a empresa Gran me proporcionou isso tudo que eu consegui hoje. Houve uma época em que as finanças apertaram muito dentro de casa e você precisou conciliar trabalho com estudos. Pode nos contar como é que foi esse período? 2 graduações, trabalho, como é que você deu conta disso? Isso. Assim, é uma loucura, né? Igual quando eu falo para as pessoas que fiz 2 graduações públicas ao mesmo tempo, ainda trabalhava. As pessoas falavam assim, como você vivia?
a gente tira força, né? Deus dá força para a gente, da onde não tem. A gente tira último suspiro para respirar e continuar. Aqui em casa, aqui na minha família, a questão familiar, a questão econômica sempre pesou um pouco, né? Então, assim, mesmo com os estudos, eu sempre tive que ir trabalhar. Desde os 16 anos, eu tenho essa rotina de comecei a estagiar em vários órgãos, tive a oportunidade de estagiar em vários órgãos, e estudando, sempre nunca deixando o estudo de lado, porque o estudo a única forma de você ter uma ascensão assim, que ninguém vai te tirar. E assim foi muito difícil, porque ou você tem cabeça para estudar, ou você tem cabeça para trabalhar. E assim, foi uma dificuldade. Assim, a gente às vezes tem que se passar por situações até mesmo humilhantes, né? Principalmente por questões financeiras para ajudar. Então, foi assim, foi muito sofrido, foi uma fase assim, que não foi saudável. E assim, por fim, né, igual o Gabriel tinha colocado, meus pais atualmente, infelizmente, eles trabalham com materiais recicláveis numa cooperativa, e aí eu também tive que trabalhar, teve uma fase, trabalhei por cerca de 2 anos como catador, e isso eu já estava na graduação. Então, trabalhava, acordava 5 da manhã e ficava até 6 horas na cooperativa, e depois ia para a faculdade, estudava à noite, e aí cursava à noite. E assim, era muito difícil, porque muitas das vezes não tinha, a gente saía daqui sem nada para comer, não tinha nada mesmo. É, e assim, comia o que achava no lixo, assim, a questão sanitária era precária, mas assim, era uma questão de sobrevivência mesmo. Comer para se manter. E mesmo assim, às vezes não tinha nada para comer, e ia para a aula com fome, mas tinha que fazer um esforço, porque eu sabia que no fim ia dar certo. E esse ano, agora, de 2023, graças a Deus deu certo, né? Eu tenho o costume de dizer que é o início de um começo, acho que aqui é só um start para mim fazer muito, ter uma trajetória muito grandiosa ainda, que eu espero, que eu acredito muito na lei da semeadura. A gente tem que plantar para colher. Dificuldade, todo mundo vai passar. Então, não se apegar a isso, não achar que é só você que sofre, porque muitas pessoas que estão ao seu lado, às vezes, passam por dificuldades imensas e você nem imagina. Mas, assim, foi um momento muito difícil mesmo. Assim, a gente pensa em desistir, mas a gente tem que ter um motivo maior de saber que a gente está ali e vai passar. Tudo é uma fase. 2019 também foi um ano difícil para você. O que aconteceu? Em 2019, infelizmente, como eu trabalhava, né, na cooperativa, era eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão, o nome dele se chama Marcelo. E aí, em 2019, infelizmente, ele contraiu a leptospirose, que é uma doença infecto-contagiosa. Ele tinha 20 anos na época e, infelizmente, ele veio a óbito. Ele ficou com sintomas, assim, sintomas inespecíficos, procurou atendimento, atendimento médico, né, atendimento na UPA, nos hospitais, eu até acompanhei ele, só que, infelizmente, ele não conseguiu ter uma assistência de qualidade, que pudesse assegurar a continuidade da, da saúde dele, né, e aí, infelizmente, ele ficou ainda 15 dias na UTI, mas ele veio a óbito depois, em março de 2019. E assim, isso foi eu acho que é o mais difícil de se falar, porque era eu e ele que trabalhava, mesmo eu estudando, e ele trabalhava para ajudar nas finanças de casa, né? Porque meus pais, eles já têm uma idade avançada, e assim, é um trabalho muito sofrido, porque era debaixo do sol, debaixo de chuva, como eu tinha dito, muitas vezes não tinham o que comer, comia o que achava, e às vezes nem tinha, nem comia, então assim, é algo. Eu tenho, assim, é aquele dizer, né, que a morte sempre vem com desculpa, né? Mas eu acredito que quando é para ser, vai ser. Mas tem situações que a gente tem que tentar minimizar o risco, né? Mitigar o risco. E a questão de estar inserido num ambiente propício, infelizmente, não foi, acho que, o fator preponderante. Minha mãe também, ela adquiriu leptospirose, mesmo com a idade dela mais avançada, ela conseguiu ter, ela não teve sintomas
sintomas mais severos, né, mais grave. Mas, assim, infelizmente, meu irmão veio a óbito, mas, assim, eu sigo por ele. É igual eu fiz uma promessa que, para mim e para ele, que eu vou honrar, ajudar meus pais e ajudar todas as pessoas que me ajudaram ao longo da minha caminhada e várias pessoas que também passam por situações socioeconômicas que não são satisfatórias, né? Que, assim, a pessoa não passa por isso porque ela quer. É uma situação que a vida propõe, mas, assim, quem puder ajudar, às vezes, até mesmo com uma palavra, pessoas que passam por situações assim, eu super aconselho. E isso pesou bastante, até em relação aos estudos mesmo, porque na época eu já cursava enfermagem e assim, é algo que eu me cobro. Eu não busco ser o melhor, eu busco dar meu melhor, porque assim, são situações dessas, eu como profissional atualmente, como enfermeiro, eu posso ajudar uma outra pessoa, ajudar uma família. Eu acho que a enfermagem não está aqui para fazer papel de super-herói, como qualquer outra profissão, outras profissões, mas assim, fazer seu melhor dentro das condições possíveis que você tem. É uma frase que eu levo para minha vida, né? Que é até do Marcelo de Cortella. Faça o seu melhor dentro das condições possíveis que você tem naquele momento. E quando tiver melhor, faça melhor ainda. Lucas, você vem de uma origem bastante desafiadora, foi catador de material reciclado por um tempo, trabalhou durante a faculdade, perdeu um irmão tragicamente, muito triste a história. Em algum momento, você, tanta dificuldade, tanto desafio, você pensou que não ia dar certo, que você não ia conseguir atingir o sucesso ali que você buscava de algum modo, na profissão, na vida? O que passou na sua cabeça? A gente passa isso pela cabeça, né? Porque, como eu estudei na Universidade de Brasília, e depois estudei na Escola de Ciência Superior da Saúde, na ESC, são instituições públicas, mas assim, um convívio com pessoas que têm uma condição melhor. E assim, muitas das vezes estavam em situações que assim, que eu falava assim, eu não tenho, às vezes tinha que comprar um material, por exemplo, e eu não tinha dinheiro, às vezes tinha que comprar, chegou situação na escola mesmo, até na escola, tinha que ter que comprar blusa, e eu não tenho dinheiro, mas assim, eu nunca verbalizei isso, eu usei isso como alicerce. Eu tento pegar essas coisas, situações da vida, as adversas, e usar como a meu favor, assim como se fosse um gás. É o que eu tento falar para as pessoas, não se vitimizar, não se vitimizar e não romantizar o sofrimento, mas assim, tentar fazer dela uma situação que você possa sair da melhor maneira possível. Então, assim, claro que passa na cabeça vários momentos, pensar em desistir, achar que não vai dar certo, nadar e morrer na praia, acha que isso vai acontecer, né? Mas é aquela história, é não desistir, que o amanhã, o sol nasce para todo mundo. Então, assim, para quem está passando por uma situação também dessa, né, deixo já um recado para não desistir, porque a vitória vem. Tem até uma música que eu gosto de colocar para minha vida, que tá escrito do Revelação, que é basicamente assim: ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. E assim que eu tento falar para as pessoas: erguer a cabeça, que a hora que sua hora vai chegar. E a sua hora chegou, né? Você foi aprovado em 4 residências, já assumiu alguma delas? Assumi exatamente hoje, né? 1º de março, Legal. iniciei o programa de urgência e trauma na Secretaria de Educação do Distrito Federal. E, assim, para mim é muito magnífico, muito grandioso. É o início ainda, mas, assim, levando em consideração o contexto, eu me considero Davi, né? Assim, a história de Davi, grandiosa, é, não em relação à competitividade, né? Claro que quando você faz o processo seletivo, você está concorrendo a pessoas com diversas vivências, mas assim, minha luta é contra mim mesmo. E assim, eu fico muito feliz mesmo, assim, muito honrado e vou fazer meu melhor. Acho que vou buscar fazer sempre meu melhor, dar o gás ao máximo, do início ao fim. E assim, eu acho que é, às vezes a gente precisa de uma motivação interna, né? Acho que a gente espera muito de outras pessoas, mas a nossa motivação está consigo mesmo e usar as pessoas que podem te ajudar, né? Igual
nós, como seres humanos, não somos só uma pessoa. Eu não sou só o Lucas. Eu sou filho, eu sou amigo, eu sou um primo, eu sou assim, um construto de várias pessoas. E assim, a gente tem que tirar proveito dessa vivência com as pessoas. Lucas, qual é o seu conselho final para quem está nos acompanhando hoje? Aproveitando que hoje é o dia que você começou a sua nova jornada, imagino que essa remuneração vai mudar muito na sua vida, né? Vai impactar também sua família. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Alguém que está nos acompanhando hoje está talvez desmotivado, não acha que vai dar certo, não acha que vai chegar a vez dela ou dele. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir? Então, o que eu diria e digo para as pessoas que estão assim numa situação, primeira coisa é não acusar as pessoas, porque cada um conhece seu contexto. Eu acredito que a pessoa se conhecer, ela não se cobrar, mas ela não se acomodar e entender que tudo na vida é passageiro, que assim, se ela se propõe a algo, ela pode sempre ir além. E usar os alicerces que tem na vida, igual o Gran tá aí como um meio, tem vários meios, né? Hoje em dia, assim, tem vários meios para a pessoa conseguir estudar dentro do seu tempo, é um estudo que a pessoa vai fazer dentro do seu contexto ali. E o que eu digo para as pessoas é não desistir, que vai dar tudo certo. Se chegar em algum momento que ela estiver cansada, ela respirar, descansar 1, 2 dias e voltar, porque o mundo, a Terra não para, ela não para, né? Ela gira e ela gira e ela gira, e a gente não pode ficar na inércia. E o que eu digo para as pessoas é buscar uma motivação. Olha para o lado, pensa para quem você está estudando, por que você está estudando e com quem você vai contribuir. Eu digo, experiência própria. Hoje, graças a Deus, eu vou conseguir tirar meus pais dessa situação, porque eles estavam mantendo aqui em casa, né, financeiramente, né, principalmente porque eu estava estudando. E hoje, graças a Deus, eu vou, mesmo com a remuneração não sendo já é uma remuneração muito boa, né, para quem está iniciando carreira, eu vou conseguir ajudar meus pais. Então, assim, eu acho que quando você se propõe a algo, você tem que ver longa distância, assim, o resultado que isso pode gerar. Lucas, muito obrigado pela conversa, pela confiança no grande. Tem muito orgulho aí da sua história. Parabéns por ser um guerreiro, um vitorioso, e muitas outras conquistas estão por vir, tenho certeza disso. Muito obrigado, hein? Isso, eu que agradeço, tá, pelo espaço, por poder compartilhar um pouco da minha história, que muitas pessoas não conhecem, e por esse meio aqui vai ter acesso. E assim, sempre ver que o amanhã sempre vai chegar. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.